a flanela. Olá, meninas, meninos, bom dia a vocês. Sejam bem-vindos ao Colégio Noemi Campos, agora, finalmente, no terceiro ano do ensino médio, né, gente? Finalmente, vocês chegaram à última etapa do ano letivo, da formação escolar de vocês, e isso é muito significativo, sobretudo para quem já estuda no colégio há muitos anos e está agora finalmente de saída. E o terceiro ano também é muito bom, porque a transição de vocês para a idade adulta, quando vocês finalmente terão autonomia, liberdade para fazer o que tiverem vontade, desde que não incorra contra as leis e contra as regras da boa sociedade. Então, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos. Espero que tenham conseguido descansar durante as férias, né, que nós tivemos, e vamos para a aula de hoje. Para este ano, a escola adotou um novo design para os slides, não é? Os nossos slides mais bonitos. E quero começar, então, me apresentando e nos apresentando, apesar de já nos conhecermos, porém imagino que um ou outro aluno novato apareça. Espero que sim. Então, bem-vindos ao terceiro ano. Só um minutinho que eu vou receber os alunos que estão chegando. Bem, a nossa disciplina é língua portuguesa. Eu sou o professor Raimundo, que vocês já conhecem. Estou no colégio há 3 anos, por isso já fui professor de alguns de vocês ainda no ensino fundamental. E é bom que a gente vai observando as transformações que os alunos vão tendo ao longo do percurso escolar. E, com certeza, nessas transformações, vocês agora atingiram um patamar de muita maturidade, não é? Porque vocês já estão caminhando para a fase adulta. Significa que os professores não têm nenhum trabalho para chamar a atenção de vocês, não precisa. Vocês são muito mais interessados em estudar, focados nos estudos. Então, é muito bom dar aula para terceiro ano, porque os alunos não fazem bagunça, não ficam mexendo no celular, não se dispersam durante a aula. Durante as aulas ao vivo, pela internet, não ficam fazendo outras coisas, a não ser realmente estudar. Então, sou professor Raimundo, de português, e também trabalho com literatura. Eu moro em Belo Horizonte, mas sou do interior de Minas. As minhas características como professor, tanto características positivas quanto negativas, vocês já conhecem. E meu objetivo sempre é melhorar, no sentido de corrigir as características negativas e aperfeiçoar as positivas. Para isso é muito importante a colaboração de vocês enquanto alunas e alunos. Então, vamos nos conhecer melhor. Eu acho que é importante que nós tenhamos, nesta primeira semana, a pedido da coordenação, aulas mais lights, né? No sentido de que vocês estão chegando agora, depois de um período
de férias, né? Alguns ainda no clima de férias. Então, vamos ter uma semana mais leve. E nessa semana mais leve, é importante que nós façamos atividades nas quais possamos nos conhecer melhor. E como nós podemos nos conhecer melhor? Uma das formas é nos apresentarmos em relação àquilo que nos define, embora nem sempre a gente possa se definir, porque nem sempre nós mesmos não nos conhecemos, né? Mas vou fazer então uma atividade, 20 fatos sobre mim. Uma atividade muito corriqueira hoje, sobretudo nas redes sociais, em que você apresenta 20 características que você considera importantes, que as pessoas saibam sobre você. Por que isso é importante? Por exemplo, nós vamos para o ensino presencial. Aí, você nos fatos sobre você, disse que é vegana. E aí, claro, o colega não vai te oferecer uma coxinha na hora do intervalo, porque você não pode cair em tentação, né? Então, são características que vocês devem apresentar de si próprios para que os outros te conheçam, né? E possamos ter uma relação na qual nós respeitemos as características de cada um e aquelas características que para as pessoas são muito importantes. Porque algumas pessoas, por exemplo, são mal interpretadas por algumas características. Às vezes, uma pessoa que não cumprimenta você na hora do intervalo, ou que passa por você na sala e não mexe com você, não necessariamente essa pessoa é snob ou é metida, ela pode ser muito tímida. Então, quando a gente tem uma conversa na qual essas características são explicitadas, melhora muito as relações sociais. Então, vamos fazer essa breve atividade dos 20 fatos sobre mim. Então, eu vou fazer 20 fatos sobre mim e vou apresentar. Espero que vocês também façam, né? Não precisa ser coisas exorbitantes. Por exemplo, eu torço pelo Atlético. Eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de ler. São características que você considera importantes para você, né? Então, vamos fazer, e aí nós vamos nos conhecer melhor. Eu creio que uns 5 minutinhos dá para fazer essa atividade. Eu vou pensar nos 20 fatos sobre mim e vocês vão pensando e escrevendo. Escrevendo papel, gente. Não dá para guardar de cabeça, né? Então, vamos fazer a atividade.
Professor, Oi, eu acho que 20 eu não vou conseguir, não. quem que está falando? Matheus. Precisa fazer 20, não, Matheus. O quanto você conseguir. Beleza.
Professora, eu já acabei, mas só Já? consegui fazer 12. Eu também estou agarrado aqui, Elisa, mas daqui a pouquinho eu termino. Tudo bem. Eu Fiz acho que eu não qui- vou conseguir mais. Eu não Eu consigo fiz, pensar direito. eu fiz 15 só. Estou tentando fazer mais. Pronto, eu fiz as minhas 20. Será que podemos começar? Há pessoas fazendo ainda? Professor, eu tô pensando aqui, mas só foi 9. Eu não tenho tanto fato assim sobre mim, não. Então faz 10, o Ambembe. Tá bom, vou me esforçar aqui. Então, certo. Eu vou. Claro, gente, eu sou velho. A pessoa, quanto mais velha fica, mais ela tem, né, fatos para contar. Como vocês são muito novinhos, ainda estão na flor da idade, é claro que vocês não terão tantas coisas assim. Bem, eu vou começar então falando os 20 fatos sobre mim. E aí, quem quiser falar, também fale depois os seus. O primeiro fato sobre mim, quer dizer, aqui são os 20 fatos que a gente pode falar em público, né? O primeiro fato sobre mim é que eu nasci no século passado e no milênio passado também, diferentemente de vocês, né? Eu sou do século 20, então sou do século passado. E sou do outro milênio também.
Então, eu atravessei um milênio para outro e também um século para outro. Já vocês, creio eu, são todos do século XXI e também, né, do segundo milênio. Um segundo fato sobre mim. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu não sabia o que era vestibular. Eu era tão alienado, tão completamente desinteressado, que eu não sabia o que era vestibular. E eu fui fazer vestibular por acaso. Uma história bem curiosa. Terceiro fato sobre mim. Eu não sei nadar até hoje, gente. Eu tenho medo de ficar velho e não saber nadar, e quando forem me colocar naquelas aulas aquelas aulas de hidroginástica, eu me afogar naquelas banheiras onde eles colocam os idosos. Espero aprender a nadar até lá, mas é meio difícil. Me falaram que aprender a nadar não é tanta questão técnica, é controlar as emoções e não ficar desesperado. Então já vi que eu não vou conseguir aprender, porque eu sou muito tenso. Um quarto fato sobre mim. Eu tomei bomba em português no 9º ano. Que vergonha, sim, tomei bomba em português. Mas foi uma vez só. Em matemática foram 2. Um quinto fato sobre mim. Eu adoro dormir. Ontem eu acordei, adivinha que horas? Quem acertar o horário em que eu acordei ontem, eu dou um ponto extra. 2 horas da tarde. Não foi. Acordei às 4 horas da tarde. Deixa eu ver alguém respondeu aqui. Nossa, se você hibernou, né? Eu acordei às 4 horas, gente. Quando eu tô de folga ou é fim de semana, eu hiberno mesmo. E eu não posso ficar dormindo tanto, porque quando a gente vai ficando mais velho, a vida vai ficando mais curta, né? Quanto mais a gente dorme, menos a gente aproveita. Mas eu não consigo deixar de dormir tanto assim. Um sexto fato sobre mim. Eu sou viciado em açaí. E bem aqui em frente de casa tem uma loja de açaí. Então, gente, é uma tentação. Às vezes eu tenho que trancar a porta e esconder a chave para eu não sair e comprar. Porque é muito gostoso, mas é calórico demais, né? Mas eu chego a tomar, às vezes, 4 vezes na semana. Um sétimo fato sobre mim. Eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estiver comendo e conversando, eu não consigo comer e conversar. Eu converso, eu como. Se eu estiver assistindo aula e mexendo no celular, não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E fico muito desesperado quando eu estou conversando com uma pessoa que fica fazendo muitas coisas ao mesmo tempo enquanto conversa comigo. Uma mistura de raiva e de inveja que eu tenho. Um 8º fato sobre mim. Eu fui beber até os meus 24 anos. Beber era uma expressão que a gente usava, não sei se é usado até hoje, né, entre os jovens. Mas não tenho vergonha de dizer isso, não. Que eu sempre fui um rapaz de família. O 9º fato sobre mim. Quando criança, eu queria ser biólogo. Eu pegava os bichinhos, prendia os bichinhos. Eu pegava eu ia até os formigueiros e abria os formigueiros das formigas. Quando as formiguinhas estavam andando, eu colocava barreiras para elas, para ver como é que elas faziam. Uma vez eu abri um formigueiro e peguei a formiga rainha. Vocês sabem que tanto os formigueiros quanto os marimbondos, quanto as abelhas, eles têm uma hierarquia. Tem um exército, os operários, tem a rainha, né? Aí, se você ataca a rainha, vem os guerreiros todos para defendê-la.
Então, eu tinha muita curiosidade sobre o universo dos animais, prendia muitos em vidrinhos, assim, e sobre plantas também. Sempre gostei muito de plantas e até hoje gosto. Então, o 10º fato sobre mim é que eu sou apaixonado por plantas e animais. Gosto muito de cultivar plantas, animais não tanto por conta da cidade, né? Mas eu adoro cão e gato e outros bichos também. Um 11º fato sobre mim, eu não falo palavrão. Não gosto de falar palavrão. Eu acho feio uma pessoa que fala palavrão. Assim, meu coração chega a sangrar de dor quando eu ouço um jovem xingando um palavrão. Um 12º fato sobre mim. Quando criança, eu brincava de boneca escondido. É porque quando eu era criança, meu pai comprou um caminhão para mim um caminhão cheio de cavalos em cima, né? Bonito, enorme, um caminhão assim. E comprou para minha irmã uma boneca índia, que tinha os cabelos negros que iam assim até lá nos pés, né? Aparentemente, meu brinquedo era mais importante, porque era um caminhão grande e tal, e dela era bonequinha à toa. Mas eu olhava o meu carrinho, e olhava a boneca e pensava, nossa, o que eu vou fazer com esse carrinho? E a minha irmã com aquela boneca. E aí a minha irmã, sempre descuidada, deixava a boneca abandonada, deixava a boneca em qualquer lugar, né? Aí, escondido, eu pegava a boneca que a minha irmã deixava jogada, arrumava o cabelo dela, penteava, arrumava a roupa dela e tal. Aí vinha minha irmã, a boneca, jogava assim a boneca, e eu, quando ela fazia aquilo, eu sentia um aperto no peito, assim, aí voltava eu lá e arrumava a boneca dela, era assim. E meu carrinho ficou lá, nem sei o que aconteceu com esse carrinho. Eu não achava graça ficar brincando com o caminhão, ficar andando para lá e para cá com o caminhão. Aí na boneca eu fazia trança, eu amarrava o cabelo dela, às vezes eu punha ela de castigo, etc. O 13º fato sobre mim. Eu sou filho adotado por parte de pai, isso é verdade. Minha mãe não é adotiva, mas meu pai é. Mas eu seria adotado também por parte de mãe, porque quando eu era bebê, eu era uma criança tão fofinha que uma família quis me adotar. E porque minha mãe era muito pobre, né? Não tinha condições, mas ela não aceitou me entregar para adoção, não. Mas passei por isso. 14º fato sobre mim. Eu gosto de militar pelas causas que defendo, então, inclusive, sou bloqueado por algumas pessoas no Instagram, pessoas, né, conhecidas, porque eu entro mesmo, xingo, brigo, né? Então, adoro ficar militando nas redes sociais. Um 15º fato sobre mim é que eu gosto de conversar com os jovens. Eu não tenho tanto prazer em conversar com adultos. Eu gosto mais de conversar com jovens. 16º, eu adoro receber críticas. Gente, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo. Eu adoro receber críticas, então me critiquem. Mas não é criticar que nem alguns alunos fazem, não. Vão lá nas redes sociais. Eu odeio o Raimundo, tenho ódio. Não, gosto que me critique pessoalmente. Porque eu aprendo muito com as críticas, né? Eu aprendo bastante, então eu gosto sim. Podem me criticar. 17º fato sobre mim, eu tenho várias fobias. Fobia de altura, fobia de aranha, morro de medo de aranha. 18º fato sobre mim, eu sou ateu. Eu não tenho religião, mas eu não sou uma pessoa do mal, né? Respeito todas as religiões. 19º fato sobre mim, eu sou monomaníaco. O que é monomaníaco? Uma pessoa, quando tem uma mania, fica preso àquela mania até passar e arrumar outra mania. Eu estou com mania agora de tomar água de coco no lugar da água H2O, né?
Então, estou tomando 2 litros de água de coco por dia. Só que ficar tomando só água de coco é caro, né? Então, meu bolso sofre com isso. Daqui a pouco eu troco essa mania por outra. E o 20º fato sobre mim, eu sou extremamente perfeccionista. Doente. Nada que eu faço eu acho que está bom. Sempre eu ponho defeitos e quero fazer melhor. O perfeccionismo é uma qualidade quando não é exagerado, porque se fica exagerado, a pessoa fica se auto-sabotando, porque ela sempre acha que não está adequada e ela fica completamente, como eu vou dizer, paralisada, porque não vai adiante, porque não se arrisca, porque nunca acha que é capaz, que está pronta, que está preparada, e isso gera muita insegurança. Bem, apresentei alguns 20 fatos sobre mim, não são coisas nada exorbitantes, né? Mas são coisas que a gente pode falar no horário das 7h30 da manhã. Dá tempo agora de uma pessoa falar, se bem que é muito pouco ainda, não. Na outra aula, eu vou abrir espaço para vocês dizerem o que vocês, os 20 fatos, ou 12, ou 10, ou 5 fatos sobre vocês. Bem, e também na outra aula, nós vamos falar sobre a matéria, claro. Ainda não vou passar exercícios nem nada, mas nós vamos conversar ainda sobre a disciplina língua portuguesa. Nesses minutos, então, que restam, acho importante dizer que nós, embora estejamos em um ensino remoto, não podemos perder de vista que nós estamos no 3º ano, para que não aconteça, como aconteceu neste ano de 2020, em que mais da metade dos jovens deixaram de fazer a prova do Enem. Isso é triste, porque atrasa a vida acadêmica, a formação profissional de vocês, quando vocês deixam de fazer a prova por insegurança, por não se sentirem preparados para o Enem. Então, não vamos perder de vista isso, usar esse ensino remoto a nosso favor. Porque, embora o ensino remoto tenha dificuldades mesmo, mas há também qualidades. Por exemplo, muita gente faz cursinho pela internet, né? Cursinho de redação, cursinho de preparação para provas. Se você faz cursinho pela internet e presta atenção, você também pode prestar atenção na aula online, né? Depois, então, falaremos sobre como otimizarmos esse tempo da aula online. Uma primeira característica importante é você ter uma postura condizente com a aula online. Por exemplo, deu o horário da aula, me levanto da cama, tiro o pijama, coloco uma roupa adequada, me sento na cadeira, na mesa para a aula. Porque se eu ficar na cama, rolando de um lado para o outro, ponho o fone no mudo, nem ouço o que o professor está falando e fico ali dormindo, não dá para você ter uma postura de aprendizado. E nem também ficar comendo durante a aula toda, jogando videogame, etc. É preciso se comportar como se estivesse em sala. Pela experiência que eu tive em outra instituição, aqueles alunos que durante a aula ligavam a câmera obtiveram melhores resultados, porque quando o aluno liga a câmera, ele tem que ter uma postura, porque ele não vai ligar a câmera e ficar deitado, dormindo, até babando no travesseiro. Ele vai ficar sentadinho, como se estivesse assistindo a aula. Então, esses alunos que ligavam a câmera se policiavam mais com relação ao comportamento e aí interagiam mais nas aulas também, e o resultado foi positivo. Aqueles que não ligavam a câmera, nem o áudio, nem nada, esses alunos, de modo geral, não tinham o mesmo rendimento, né?
mas é uma questão pessoal. Eu penso que é importante, sim, você decidir. Eu quero me focar ou eu quero simplesmente estar ali de corpo presente na aula? Então, é importante que nós façamos algumas ponderações a esse respeito. Então, eu vou me despedir de vocês. Daqui a pouco, eu acho que nós temos mais uma aula hoje, sim. A gente retorna para conversar mais. Então, deixa eu me cancelar aqui. Então, pessoal, ótima manhã para vocês e até daqui a pouco. Falou, Raimundo.